Olá, Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vou começando a nossa segunda aula, a aula que efetivamente a gente vai começar o conteúdo. Tá? Eu espero que a gente não tenha nenhum problema. A princípio aqui eu tô com luz e tá funcionando normal a internet. Teve uma ou outra queda só, mas nenhum problema ainda onde eu tô aqui no cassino. Só tá chovendo bastante. Se alguém porventura tiver algum problema com luz ou internet, aí depois me avise, tá? Não sei onde vocês estão, como é que tá o tempo. Aqui chove bastante, chove, mas a gente vai tentando dar aula normalmente, tá? Hoje, então, a gente vai ver algumas características gerais do sistema elétrico de potência, tá? Vai ver a questão de tensões nominais, que são regidas por norma, como praticamente tudo que a gente viu ao longo do curso, né? Tudo baseado em norma, tá? E vai ver um pouco da questão de controle, tá? E a divisão que eu falei ontem já na nossa primeira aula, questão de geração, transmissão e distribuição, o conceito geral de cada um, tá? Boa noite. Boa noite. Então, introduzindo então um sistema elétrico de potência, né, o nosso CEP. A gente falou ontem que eles são constituídos e formados por diversos componentes, equipamentos, dispositivos, e que esses dispositivos, quando funcionam em conjunto, quando estão conectados, a gente vai conseguir ter a nossa operação em funcionamento o mais próximo do ideal, né, para atender os consumidores, que no caso somos nós, né? Então, isso falando quando tudo está funcionando de forma adequada, que não é, por exemplo, o que está acontecendo nesse momento em diversos locais da cidade, que o pessoal já está começando a ficar sem luz. Aqui no cassino parece que já tem alguma parte do cassino também sem luz. Então, se em alguma parte a gente tiver algum problema com algum equipamento, algum dispositivo, a gente faz com que aquela operação não consiga atender a esses consumidores, tá? Ou atender parcialmente, depende do que a gente vai ter de problema e de equipamento danificado, tá? De modo geral, a gente pode dizer que um CEP ele se trata de uma estrutura bastante complexa, porque são diversos dispositivos e equipamentos interligados por longas distâncias, não é coisa de poucos quilômetros, mas são sistemas que são interligados por distâncias enormes e que necessitam, então, desses dispositivos e equipamentos um pouco mais robustos e sofisticados para que consiga
operar da maneira adequada, além do que se trata de uma operação em tempo real, podemos dizer assim, porque ao mesmo tempo que a energia está sendo gerada, por mais que aquela que está sendo gerada naquele momento não seja a que vai chegar na nossa residência, a todo momento a gente tem energia sendo gerada, energia sendo transmitida, energia sendo distribuída e, consequentemente, consumida por nós, né? E, além desse fato, a gente tem a questão da expansão do mercado de energia elétrica. Então, cada vez mais a gente tem equipamentos e dispositivos que dependem da energia elétrica, né? Conforme as coisas foram avançando no decorrer dos anos, cada vez mais se tem equipamentos que dependem de energia elétrica, e aí essa expansão ela acontece de forma natural, e as concessionárias elas têm que estar preparadas para atender essa expansão. Então, uma casa que de repente antes tinha uma TV, uma geladeira, o chuveiro passou a ter já mais de uma TV, computador, ar-condicionado. Então, praticamente dobrando aquele consumo que antes tinha naquela residência, e o mercado ele tem que se adaptar, as concessionárias eles têm que se adaptar e conseguir atender a essa demanda, o que muitas vezes acaba não acontecendo. Aqui no cassino é um exemplo. Uma coisa é a energia elétrica no inverno, primavera, outono, tudo funciona normal, porque muitas casas de aluguel não estão tendo consumo de energia. Aí chega dezembro, janeiro, fevereiro, que tem aquele boom no cassino de aluguéis e de pessoas que passam a vir ficar aqui, duplica, triplica o consumo no cassino, e aí a gente acaba tendo problemas relacionados a isso, não consegue atender, tá? Eu rompi o ano aqui umas 2 ou 3 vezes e faltou luz onde eu estava nesses anos, justamente por isso, porque a concessionária passava isso. Eles não estavam conseguindo atender o consumo que estava tendo muito alto, diferente do que eles estavam acostumados. Isso é comum de acontecer, então as concessionárias elas têm que estar preparadas, e aí a gente vai ver no decorrer da disciplina que a gente sempre tem que trabalhar com uma margem para permitir que haja essa expansão ou esse consumo desenfreado em determinadas épocas do ano ou até mesmo determinada parte do dia, né? Então, esses equipamentos que compõem um CEP, tá? Eles funcionam em corrente alternada, tá? E operam preferencialmente em tensão e frequências constantes, tá? E aí a gente tem toda uma questão de comando, controle e proteção desses equipamentos, que também são feitos por meio de alguns outros dispositivos, né, que visam fazer com que o sistema funcione da melhor maneira possível, mesmo quando a gente tiver alguma adversidade. Esses dispositivos e equipamentos, eles entram em ação para garantir o correto funcionamento. Nem sempre conseguem, depende do que está acontecendo, mas tem essa questão, e a gente vai ver alguns desses dispositivos e qual a finalidade deles, quando que eles vão
efetivamente atuar no nosso sistema. Isso já foi uma questão de prova e de lista, tá? A questão do tipo de máquinas que são utilizadas no processo, principalmente de geração de eletricidade, tá? Então, até foi uma questão meio pega-ratão que eu coloquei de máquinas síncronas e assíncronas, porque quando a gente fala do processo de geração, e a gente vai ter 2 aulas para aprofundar isso, tá? Todo esse processo de geração de eletricidade, seja da maneira que ela for gerada, tá? Então, a gente vai ver alguns desses tipos: fóssil, nuclear, hidráulica, biomassa, eólica, solar, qualquer maneira que seja, a gente faz uso, então, essencialmente de máquinas síncronas nesse processo, tá? E a partir da utilização dessas máquinas síncronas por meio das turbinas, que a gente vai fazer a conversão dessa energia, que ela vai ser dependendo da sua fonte primária, né? Então, existem diversas maneiras de se gerar energia, mas todas elas vão ser convertidas em energia mecânica, tá? Então, essa é a ideia, e esse processo de conversão da fonte primária de energia, independente de qual seja, em energia mecânica, é feito essencialmente por máquinas síncronas, tá? E esse processo, então, da utilização desse maquinário e desses dispositivos, que vão fazer com que a gente consiga fazer a transmissão desses blocos de energia, tá? Até os consumidores esses que vão estar espalhados pelas mais diversas áreas, alguns mais perto, outros mais longe. A gente vai ver questão de como chegar à energia, principalmente para a parte rural, por exemplo, tá? Então, que além de ser locais mais distantes, são locais que às vezes não necessitam de muita energia, porque tu tem um morador aqui, outro acolá, ou são grandes fazendas e de produção, de plantação, que aí necessitam de muita energia. E aí, como é que tu faz para levar essa energia para eles com qualidade, considerando o tanto de energia que eles precisam, né? E aí a gente tem, então, esse processo de transmissão subdividido, tá? Em subsistemas, e esses subsistemas, eles atuam com diferentes níveis de tensão. Então, dependendo do consumidor, a gente vai ver de que subsistema a gente vai estar saindo. Então, como eu disse na aula de ontem, quando a gente fala de uma empresa, dessas empresas grandes da Barra, a gente sai direto com a rede da transmissão para essas empresas, e lá dentro nós temos subestações que vão fazer, então, o processo da distribuição. Quando a gente fala de consumidores de menor escalão, né, a gente faz esse processo de distribuição no meio do caminho entre a transmissão e o consumidor, e aí já chega para ele na residência, já chega o nível de tensão solicitado, né? Quando a gente fala de tensões nominais, de níveis de tensão, a gente não pode simplesmente chegar para uma concessionária
e falar para ela, olha, eu preciso de tantos quilovolts na minha rede. Tá? Existe uma lei que foi feita em 1957, então há muito tempo atrás, que ela passou para as concessionárias, tá? Valores, padrões de tensão em que ela poderia estar trabalhando e poderia estar transmitindo para os seus consumidores. Tá? É claro que isso foi a partir dessa data, então, para novas instalações, e a gente sempre tem aquela brecha para justificando escolher alguma outra tensão que não seja essas que estão regidas pela lei, tá? Mas a maioria delas consegue atender essa lei. Então, quando a gente fala do processo de transmissão e subtransmissão, tá? Em corrente alternada, a gente está falando de valores de 750, 500, 230, 138, 69, 34,5 e 13,8 quilovolts, tá? Todos esses valores em quilovolts, tá? Então, que é o que geralmente vai direto para as empresas, tá? Algumas empresas que não necessitam de tanta atenção, eles pegam a partir do que a gente fala de distribuição primária, tá? Que acredito que seja o caso aqui, tá? Das nossas, porque são grandes empresas, mas o valor de 34,5 a 13,8 atende a nossa necessidade. Geralmente chega a 13,8 kV. Tá? E a gente vai falar sobre isso, processo de distribuição primário e processo de distribuição secundário. Tá? Geralmente esse de distribuição primária é o que vai, então, chegar nessas empresas. Alguns locais, algumas literaturas não pegam essa distribuição primária, só falam do processo de transmissão e distribuição, tá? Mas a maioria e o que a gente adota quando a gente estuda o CEP atualmente é essa questão de, além do processo de transmissão e subtransmissão, dividir também o processo de distribuição em primário e secundário. Que aí, dessa forma, a gente consegue ter dois tipos de distribuição. A primária sendo feita da concessionária por uma outra subestação, geralmente essa subestação localizada dentro das empresas, e a distribuição secundária sendo feita dessa subestação das empresas para os outros setores, né, setores administrativos, enfim, da empresa. E a distribuição secundária também é o que a gente recebe nas nossas residências, tá? Que aí já são valores menores, né? Então, de 380 a 220, 220, 127, tá? Ou 230, 115, depende se a gente está falando em rede trifásica ou rede monofásica. Tá? O 220, 127 é o que a gente está acostumado aqui, né? Mas o 380 em empresas também é bastante utilizado. Então, são valores que a gente está acostumado a ver, está acostumado a trabalhar, 127, 220, 380, 13,8, mas que não são valores aleatórios. Esses valores, então, são valores que têm que ser adotados e que são regidos por lei. Qualquer valor, tá, fora disso, dos indicados nessa lei, a gente vai ter que justificar isso economicamente, tá? Para ver se vai ser viável, então, fazer a instalação de uma outra rede com outro valor de tensão que não
esses que a gente está acostumado a trabalhar, tá? E quando, por algum motivo, se precise de tensões nominais superiores, então, ao valor de 750, que é o máximo que a lei permite, né? Isso vai ter que ser feito um projeto que justifique esse valor, tá? Se necessário, mostrando então que ele economicamente ele vai ser bom para os dois lados, né? E a gente tem a questão que quando a gente fala de valores superiores a 138 kV, a gente tem que estar comunicando isso, tá? E pedindo autorização. Então a concessionária ela não pode Acho que o Everson clicou em alguma coisa aí. Olha aqui, ó, por que ali diz Departamento de Água? Hã? É porque é o mesmo Departamento Nacional de Água e Energia Elétrica. Esse departamento cuida das duas partes. Tá Eu bem, vi então. que tu apertou, apareceu aqui algum aviso teu. A mãozinha? É. Tá. Valeu, professor. E aí, falando do processo de divisão, então, que a gente começou a falar um pouco ontem, a gente viu que o objetivo e a função principal do CEP, então, é fornecer energia elétrica aos mais diversos usuários, com a qualidade adequada, aqui já não estou nem falando com um alto padrão de qualidade, mas com a qualidade adequada, tá? No momento em que for solicitado pelo consumidor. Então, se eu quero colocar um ar-condicionado na minha casa, eu vou instalar e não vou ter problema. Para isso, tá? A gente divide o processo elétrico de potência, o sistema elétrico de potência, em 3 grandes blocos. Processo de geração, transmissão e distribuição, que vai ser objeto de estudo, cada um em 2 aulas que a gente vai ver. Mas aqui eu só vou definir em uma frase cada um deles, basicamente, para a gente começar a ter uma ideia do que são esses 3 grandes blocos, que os próprios nomes já nos sugerem o que a gente vai ter em cada um deles, né? Então, a gente vai ter a questão da geração, a gente vai ter diversas formas, e aí algumas formas de geração são mais aconselhadas para determinadas regiões do que outras. Então, fazer essa geração, e aí, dependendo de que maneira que a gente vai gerar, a gente já faz a conversão direto para energia elétrica, ou a gente tem outro processo que gera energia mecânica e depois gera energia elétrica. A gente vai ver isso quando a gente falar os diferentes tipos de geração, de formas de gerar energia, mas a ideia é exatamente essa, é converter qualquer forma de energia em energia elétrica, para que essa energia, então, chegue na segunda etapa, no nosso segundo grande bloco, que é o de transmissão, que é onde a gente vai ter, então, o transporte dessa energia desses centros de produção e de todos os locais que a gente está gerando até os de consumo, tá? E aí, dentro desse processo de transmissão, a gente tem o sistema de subtransmissão,
que vai ser quando a gente vai fazer a transmissão de potência em blocos mais reduzidos, tá? A partir de subestações de transmissão para subestações de distribuição. O que é isso? Vamos supor, eu tenho uma... vamos pegar uma geração na forma eólica, tem um grande polo de geração de energia a partir da eólica, e aí toda essa energia que é gerada é transmitida por uma grande subestação, tá? A partir dessa subestação, a gente vai ter a transmissão para várias outras subestações. Então, a partir dessa subestação, como se eu tivesse... vou tentar desenhar aqui um... Então, pensem que aqui eu tenho a geração, aqui eu tenho a transmissão. Então, eu estou saindo com a energia da geração para a minha grande subestação de transmissão. E essa transmissão ela não vai ser feita diretamente para a parte de distribuição. Ela vai ser levada para pequenas subestações de distribuição, e a partir daqui, de cada uma, eu vou sair com várias outras sistemas de distribuição, tá? Não é sempre que a gente tem esse processo, tá? Porque aí todos esses processos, quanto mais eu tenho essa subdivisão, mais custo eu tenho, tá? Por causa de equipamentos e de algumas coisas que são necessárias nessas subestações, tá? Então, aqui eu tenho esse processo de transmissão, e aqui, quando eu saio de uma subestação de transmissão para diversas subestações de distribuição, eu tenho o processo de subtransmissão, tá? E aí aqui depois eu já estou no processo de distribuição para os nossos consumidores. O que eu posso ter é nesse processo aqui, em vez de eu ir para uma subestação de distribuição, eu já ir direto, então, para uma empresa, tá? Dependendo do nível que eu vou estar falando de tensão, tá? Se aqui eu já estiver enviando 13.8, por exemplo, eu tenho como ir direto para uma empresa, senão a empresa vai sair daqui. E aí esses outros vão passar por algum processo para rebaixar ainda mais a tensão para as residências, tá? Mas isso depende muito do que a gente está falando, de que níveis de tensão a gente vai estar falando. E aí o terceiro grande bloco, que é o de distribuição, que vai fazer, então, vai pegar a energia dos centros de transmissão, vai receber a energia desses centros de transmissão e vai distribuir para grandes, médios e pequenos consumidores de acordo com a necessidade de cada um, tá? Então, depende do nível de tensão que vai chegar, o que ele vai ter que fazer, e aí vai fazer essa divisão para grandes, médios e pequenos consumidores, tentando organizar da melhor maneira possível para que a gente consiga ter essa distribuição com o menor custo possível, tá? Então, de repente, tentar agrupar
esses grandes, médios e pequenos, para a gente não ter que estar fazendo tanto processo de rebaixar esses níveis de tensão, né? Mas tudo isso depende do que a gente vai ter e a distância que vai ter que estar percorrendo. Tá? E aí a gente entra na questão do controle. Tá? Por quê? Porque a gente precisa, de alguma forma, não só controlar esse processo todo, né? Mas principalmente fazer o controle da eficiência e da confiabilidade do que a gente está transmitindo. Tá? Como eu disse, a energia ela não é consumida diretamente na forma de energia elétrica. A gente tem, dependendo de como foi gerado, diversas conversões de energia acontecendo ali naquele processo. Então, calor, luz, energia mecânica, entre outros tipos, para que a gente tenha essa conversão sendo feita. Tá? Mas, independente de como a gente vai gerar, a gente sabe que todas elas vão ser passíveis de serem transmitidas. Tá? Mas, além de se conseguir transmitir, a gente tem que conseguir controlar para conseguir, então, garantir essa eficiência, que é o que a gente precisa e preza, e a concessionária tem que fazer isso também, até porque senão, se ela não atingir o mínimo do grau de eficiência, ela vai acabar sendo multada, né? E aí, para que a gente tenha, então, esse mínimo que eu estava falando, esse sistema, ele precisa atender a alguns requisitos fundamentais. Atendendo esses requisitos, a gente vai ter o sistema funcionando de forma adequada, tá? Mas, se não, ele não vai ser considerado como um sistema que está operando de forma correta. Tá? Então, o primeiro desses requisitos é a questão de que o sistema ele deve ser capaz de suprir continuamente as variações de carga, tanto sob o ponto de vista de potência ativa quanto reativa. Diferentemente de outras formas de energia, a elétrica não pode ser armazenada em grandes quantidades. Então, uma reserva girante deve ser prevista e controlada permanentemente. Tá? Que foi um pouco do que eu falei antes da questão de o sistema e a concessionária considerarem que eu vou ter picos de energia em determinada hora do dia, em determinado período do ano, dependendo da região, tá? E eu preciso conseguir atender a essas variações, tá? Que são muito grandes, tá? Então, a concessionária ela tem que estar preparada para essas variações de carga, porque se ela não tiver, o sistema todo cai e aí ela vai ter que entrar em ação de alguma maneira. Quando a gente fala dessas variações, geralmente a gente fala da variação da potência ativa, tá? Que é o que a gente mais utiliza e está acostumado no meio residencial, tá? E comercial. Quando a gente fala do meio industrial, a gente passa a levar em consideração, então, a questão da potência reativa. Porque aí tem toda a questão de fator de potência, de controlar esse fator de potência, porque
se ele estiver fora do valor, a empresa é multada, né? Então, a gente precisa ter esse controle no meio industrial da potência reativa, mas que também sofre variações ao longo do dia e dependendo da época, da safra, enfim. Tá? Então, não é tão grande a variação de carga, mas ela também existe. Tá? E a gente vai ver isso um pouco também no decorrer da disciplina, essa questão da potência reativa. Acredito que vocês devam ter visto um pouco disso já em alguma outra disciplina, mas a gente vai ver um pouco aqui e vai ver também um pouco em redes sobre esse assunto. Tá? Aí uma questão que sempre vai gerar polêmica e debate, porque para alguém é suficiente, para outros não, que é a questão de que o sistema deve suprir energia com baixo custo e com o mínimo de impacto ecológico. Tá? Essa questão do impacto ecológico, e aí quando a gente entra nessa parte de meio ambiente, é bem complicado, e é essa questão que faz com que determinadas formas de gerar energia sejam utilizadas ou não utilizadas em determinadas regiões. Por que que determinado lugar não pode ter uma usina eólica se lá tem bastante vento? Mas é que lá onde quer ser instalado tem a passagem dos pássaros. Bom, aí já não pode. Por que que determinada usina, uma hidrelétrica, não pode ser instalada em determinado local? Porque tem lá uma espécie que é peculiar daquele lugar, e enfim, a gente vai entrar em diversas questões ecológicas, ambientais, que vão influenciar num sistema elétrico de potência. Tá? Até a questão de altura com que os fios eles são colocados nas torres de transmissão é influenciada em determinados locais devido à questão ambiental. Tá? Então, tem uma série de questões que têm que ser obedecidas para atingir esse mínimo desse requisito fundamental aí. Não é só a energia que eu consigo gerar com o menor custo possível vai gerar um impacto ambiental, então não serve. Eu tenho que aliar o menor custo possível com o menor impacto ecológico possível. Tá? E aí isso varia de região para região, de país para país, porque cada país tem as suas próprias normas e questões específicas do meio ambiente. Tá? Além disso, a energia que a gente vai estar enviando, transmitindo, ela deve atender alguns critérios mínimos com relação a alguns fatores. Frequência constante, então ela tem uma faixa que ela permite uma oscilação, mas não é muito grande, então se não conseguir provar que aquela energia que está sendo transmitida vai conseguir atender essa questão da frequência constante, não adianta, que não vai ser liberado. E a questão da tensão constante ou parâmetro próximo e confiabilidade também, tá? Sempre a gente tem aquela margem, a gente viu
em automação, que a gente sempre tem uma pequena variação que a gente permite para mais e para menos, tá? Mas nesse ponto ele tem que estar o mais próximo possível desses valores constantes para que seja, então, liberado todo esse processo. E aí, para a gente conseguir verificar todos esses itens que foram colocados anteriormente, tá? A gente utiliza, então, a questão do controle para justamente fazer esse processo de monitoramento desse sistema e estar sempre verificando se ele continua atendendo, então, as nossas necessidades. A gente tem diversos controladores instalados em elementos individuais, que são elementos de mais importância, podemos dizer assim, que são monitorados continuamente para que esse processo ele esteja sempre dentro dos padrões estabelecidos, tá? Esse controle às vezes é mais rígido, às vezes é menos rígido, depende do quão a gente quer entregar de energia de qualidade, tá? A gente vai ver no decorrer da disciplina que teriam outras coisas que poderiam ser controladas e poderiam ser analisadas continuamente para a gente estar melhorando esse processo, principalmente o processo de transmissão, porque é nesse processo de transmissão que a gente tem muita variação, tem muita perda, e que a gente poderia estar melhorando ele, tá? Mas que infelizmente não é feito por diversos aspectos, seja financeiro, porque vai aumentar o consumo para a concessionária e deixa de ser interessante, seja pela questão da utilização de equipamentos um pouco mais sofisticados e que acabariam acarretando numa margem maior de furto, tá? Alguns equipamentos, inclusive, são utilizados em outros locais e não são utilizados aqui, por exemplo, justamente por essa questão do furto. Então, países desenvolvidos utilizam equipamentos que aqui não são utilizados, porque lá a gente trabalha com um povo bem mais consciente do que aqui, e tais equipamentos poderiam não só facilitar esse processo de transmissão e distribuição, mas também melhorar ele, né? E aí entra a questão do que vale a pena, e essa questão do que vale a pena nunca é para o consumidor, né? Nunca é para nós. É o que vale a pena para a concessionária, é o que vale a pena para o governo. Para nós é só o que sobra. A gente não tem muito, como consumidor, muita força e muita voz nessas questões, exceto, claro, grandes consumidores que aí conseguem se impor um pouco mais, podemos dizer assim, né? Porque tem uma maior influência. Mas nós, consumidores residenciais, a gente aceita o que a concessionária manda para a gente. Tá? Falando agora da parte de controle especificamente, então, na questão da estação geradora, a gente tem basicamente, tá, dois tipos de controle sendo feito nessa etapa. Tá? Nessa etapa de geração, o que a gente fala no controle primário, porque é aquele primeiro controle que é feito justamente quando a gente está
fazendo o processo de geração de energia, que é a questão de regulação de velocidade através da turbina do gerador e do sistema de excitação, que é através da regulação de tensão. Tá? Então, quando a gente faz esse controle da turbina, a gente consegue regular a velocidade e em relação à energia que está sendo suprida. E quando a gente fala do sistema de excitação, tá? A gente vai estar fazendo o controle da tensão no terminal de geração e da potência reativa de saída. Tá? Por quê? Porque eu já falei anteriormente, a questão da potência reativa, ela é bastante importante, porque ela gera um custo muito grande, porque quanto maior a minha potência reativa, menor a minha potência que vai ser consumida. Tá? E aí, se eu tiver uma elevada potência reativa, eu vou ter que mandar uma maior energia para conseguir atender aquilo que é necessário. Isso a gente entra naquele, não sei se vocês já viram, no triângulo das potências, em que a gente tem a potência ativa, algo que não muda, né? Que é aquilo que eu vou efetivamente consumir, a potência reativa, que oscila, e a partir dessa oscilação a gente altera, então, a nossa potência aparente. Tá? Potência aparente, que é a nossa potência em volt-ampere, a reativa em volt-ampere reativo, e a ativa em quilowatts, que é o que a gente efetivamente consome. Então, fazer o controle desde lá do início da geração dessa potência reativa na saída é importante nesse sentido de que quanto maior for essa minha potência reativa, maior vai ser a energia que eu vou ter que transmitir para, no final das contas, consumir a mesma quantidade. Então, o ideal sempre é que a potência reativa esteja o mais próximo de zero possível. Tá? Potência reativa estando mais próximo de zero possível, o nosso fator de potência está mais perto de 1, e aí, consequentemente, a gente tem a potência aparente praticamente igual à potência ativa. Tá? Aí, já entrando um pouquinho nessa questão do triângulo das potências, vocês viram isso? Sim. Sim? Ô, professora. Ah, Tá, mas no caso, se tu não tens a excitação, tu não consegue. tá cortando bastante, Everson. Eu não sei se é o No caso, meu ou o teu áudio que tá cortando mesmo. eu acho que é o meu. No caso, assim, ó, se não tiver uma excitação, né, tu não consegue ter uma... Desligou o áudio na parte da... Se eu não tiver uma excitação, não consigo ter... no caso, gerar uma energia. Sim. Por isso que eu preciso fazer esse controle. A partir do... Professora, no caso, assim, ó, no caso, nas máquinas, nos caminhões, nos carros, a excitação ela é feita só com uma lâmpada, só uma lampadinha que aparece ali, que automaticamente, quando o alternador começa a girar, ela se desliga, entendeu? Uhum. Nas turbinas, como é que funciona? Ah, no final eu não entendi nada. Só entendi até a metade. Tá trancando muito o teu áudio aqui para mim. No caso, assim, o que excita, qual é o método que é usado numa turbina para excitar ela? É que não é... Depende da forma de geração de energia, né? Dependendo da forma de geração de energia, eu vou ter um sistema de excitação
diferente. No caso, quando eu estou falando de um sistema eólico, o próprio vento vai fazer esse processo. Tá? Mas da turbina, não sei te dizer especificamente assim. Tá, no caso, assim, o próprio vento vai fazer a turbina girar e girar, no caso, e gerar a energia. Sim. Mas o que vai fazer, tipo assim, ter uma excitação ali dentro, ela tem que ter alguma coisa, que nem no alternador é uma lâmpada, né, no caso. Sim. Na turbina seria o quê? Que excitaria ela? Entendi. Agora eu entendi o que tu perguntou, mas não sei na turbina o que seria. Vou até pesquisar para te trazer amanhã. O que eu vi, mas passei rápido, foi justamente isso, que a gente tem diversas maneiras de fazer esse sistema de excitação, né? Mas não, da turbina não. Tá tranquilo, professora? Deixa que eu corro aqui também. O Google hoje em dia ajuda a gente em tudo também, né? Não, olha só, eu tinha visto há um bom tempo atrás que eles usam normalmente algum motor auxiliar, entendeu? Para fazer essa excitação neles. Mas eu não sei se hoje se é esse processo do motor ou se já avançou para outra. Alguns tipo a questão das máquinas, né? De máquinas síncronas, mas não são todos os tipos de geração que utilizam motores, não. Seria um tipo de motor de arranque menor. Alguns um motor, mas não são todos, não. Tem uns que é aquele sistema, né, que começa devagar e vai aumentando gradativamente. Tem uns que dependendo da... Não vou lembrar ao certo qual, mas tem uns que dependendo da forma de geração tem uma questão com o imã também. Que aí o imã faz esse processo, que aí não utiliza o motor, né? Puro magnetismo. Mas na realidade, a excitação ali nada mais é que um campo magnético, né, professora? Em volta ali, aonde no caso vai ficar ali o rotor e o próprio campo no caso o induzido, né? E o próprio campo ali. É tipo um campo magnético que fica ali na volta, né? Não, mas aí eu não teria a figura do motor, né? Eu teria esse processo sendo feito sem a utilização do motor, e sim só com a utilização de um ímã. Porque através da utilização de um ímã eu também consigo gerar o campo que é gerado Claro. no motor. No caso, a ideia da geração é a mesma, só que um faz uso do motor e o outro faz do ímã, né? E aí, seguindo, quando a gente fala dessa parte de geração, a gente já começa a lidar com a questão das perdas. Tá? Não sei se vocês viram isso, como calcular a perda numa certa nas linhas de transmissão. Tá? Mas a gente tem esses
essas questões de quanto maior for a distância, eu tenho cálculo e aí eu vou descobrir quanto de perda eu vou ter no caminho. Então, por exemplo, se eu tenho que chegar lá no final do meu processo com 500 kV, quanto eu preciso sair para que eu entregue os 500? Tá? Então, isso leva em consideração principalmente a distância que eu vou estar percorrendo, tá? E aí tem a questão da seção do fio, alguns outros aspectos, mas o principal deles está associado à distância, tá? Então, quando a gente trabalha com longas distâncias, a gente, quanto maior a distância, maior essa perda que a gente vai ter. Então, a gente nunca pode gerar e começar esse processo de transmissão enviando aquilo que efetivamente eu tenho que entregar, porque eu não vou conseguir entregar aquilo. É impossível todo o processo passar sem ter nenhuma perda. Tá? Então, esse processo ele é calculado. Tá? Por quantos quilômetros eu vou transmitir? Então, qual a margem que eu vou ter que trabalhar de perda para eu estar enviando mais do que eu vou consumir, né? Porque não adianta eu chegar lá no final com um valor inferior ao que eu necessito, tá? Então, a gente tem esse controle sendo feito, isso é feito através de alguns projetos de justamente esses projetos de transmissão, eles levam isso em consideração, tá? Essas perdas. Por quê? Porque a minha ideia é manter a frequência do sistema mais perto do valor ideal, sem muita oscilação, tá? E aí, fazendo isso, eu já consigo evitar perdas, mas não totalmente, até porque eu tenho toda uma etapa de tantos em tantos quilômetros, são interligados e vem fio de um lado, vai fio para outro. Todos esses processos, a cada etapa, eu vou tendo perda. Então, eu tenho perda do processo de geração até o processo de transmissão até distribuição e, inclusive, de distribuição até o consumidor final. Todas essas etapas e todas essas perdas, elas são consideradas e são previamente calculadas, tá? Porque eu preciso considerar isso nos meus cálculos, e se eu não tiver esse controle, daqui a pouco ou eu estou mandando muito mais do que eu precisaria mandar, e aí eu vou ter uma energia que não vai estar sendo consumida, vai estar sendo gerada e transmitida de forma desnecessária, ou eu vou estar enviando muito menos, e aí chega a menos do que deveria lá no final, e eu tenho que refazer todo o processo, e isso é passível, inclusive, de multa, porque tudo aqui é passível de multa, né? Já no sistema de controle da parte de transmissão, tá? Que são as duas etapas onde a gente tem o maior controle, tá? A parte de geração e na parte de distribuição. Por quê? Porque o processo de geração ele já tem perdas embutidas nele, dependendo da maneira que eu vou estar produzindo, e aí se eu tiver perdas muito grandes, de repente o processo ele tá com algum erro, com algum problema nele. Então eu preciso ter esse controle para fazer essa análise de se ele está gerando o que ele poderia gerar ou se ele está sofrendo com alguma interferência.
e a parte do sistema de transmissão, justamente porque é onde são ligados diversos equipamentos, onde percorrem diversas distâncias, onde passa por várias etapas, e aí tudo isso gera perda. Dessa forma, eu tenho que ter o melhor e o maior controle que eu puder. Tá? Para isso, são utilizados alguns equipamentos, ou poderiam ser utilizados alguns equipamentos. Alguns deles a gente vai falar, a gente vai ter uma aula só para falar sobre aparelhos e equipamentos desse tipo de sistema. Aqui eu só vou destacar eles, tá? Então, equipamentos como compensadores estáticos reativos, compensadores síncronos, capacitores e reatores chaveados, transformadores como comutadores de tape automático, controles de elos de corrente contínua, entre outros. Tá? Todos esses equipamentos, quando instalados e quando utilizados, tá? Eles são modelados, programados, enfim, para conseguir atender aqueles requisitos relacionados a estudos específicos para eles, e esses estudos eles variam de local para local, de projeto para projeto, de concessionária para concessionária. Então, todos esses equipamentos eles são modelados e são projetados para atender aqueles locais específicos e aquelas propriedades específicas. Tá? Então, a utilização de capacitores e reatores vai depender do projeto em si. Vou precisar de mais, vou precisar de menos, enfim. Todos, o quanto e quais equipamentos depende de determinados projetos. Tá? E são esses equipamentos que muitas vezes não são utilizados como deveriam devido ao custo. Tá? Porque são equipamentos que geram maior custo, alguns equipamentos acabam por ser considerados como desnecessários, porque o sistema funciona sem ele, o controle pode ser feito sem ele, ele seria um a mais, ele seria uma garantia a mais. E aí essa garantia a mais, ela é vista como um custo excessivo. E quando a gente fala de custo excessivo, a gente sempre quer cortar esse tipo de custo, as concessionárias principalmente querem cortar, e aí acaba não sendo utilizado por esses motivos. Tá? Mas a gente vai aprofundar basicamente todos os itens da aula de hoje em aulas específicas no decorrer da disciplina. Então, algumas coisas que foram vistas aqui de maneira mais superficial, em algum momento vão ser aprofundadas. Hoje é a primeira aula, que é a aula que vai falar um pouco de tudo, e depois vão ter todos esses assuntos aprofundados a partir daquele cronograma que eu mostrei na aula de ontem. Então, quando a gente entrar em sistema de transmissão, a gente vai falar um pouco mais sobre esses dispositivos, mas a importância deles e tal, porque falar mesmo, citar características, aplicação, a gente vai ter uma aula só para destacar os principais equipamentos, né? Então, questão das linhas de transmissão, dos isoladores, das torres, todos esses itens vão ser objeto de uma aula só, porque eles influenciam muito em todo o processo do CEP. Tá? Então, a gente vai aprofundando e, às vezes, até retomando algumas coisas que foram ditas na aula de hoje. Alguém está falando? Eu, Luiz. Oi, Luiz. Tem possibilidade de trocar o dia da primeira lista para a quarta? Possibilidade de trocar o primeiro dia.
A lista de segunda para quarta. Só um pouquinho que eu vou abrir aqui o cronograma para a gente ver isso. Depois eu vou terminar aqui, não falta muito, falta 2 coisas só, e aí eu abro o cronograma e aí a gente discute isso. Pode ser, Luiz? Ok, ok. Tá, vou terminar aqui, acho que faltam só uns 2 slides. E aí eu abro e aí a gente vê essa possibilidade. Então, de forma geral, tá, a gente pode dizer que o objetivo dessas ações de controle que são utilizadas variam de acordo com o ponto de operação, então, seja na parte de geração, de transmissão, de distribuição. Tá? De modo geral, tá, quando a gente fala no mundo ideal, tudo operando sob as condições normais, o controle ele age no intuito só de manter os sistemas operando da forma mais eficiente possível, tá? Com valores de tensão e frequência próximos ao nominal. Então, o controle ele não tem que atuar efetivamente no sistema, ele só vai ficar monitorando ali e verificando se tudo segue funcionando de forma adequada. Agora, quando a gente está falando de condições anormais, e aí elas podem ser as mais variadas possíveis, tá? A gente vai ver que questão climática influencia muito, é uma das que mais influenciam, talvez, nesse processo do CEP, tá? Aí sim, aí o controle ele tem que efetivamente agir e encontrar a solução para restabelecer o sistema e para fazer com que ele passe a atuar de forma normal e da melhor maneira possível. Tá? E a questão do controle é que sempre que ele precisa atuar, a ideia é que ele atue e consiga corrigir o problema o mais rápido possível. Por quê? Porque um sistema, quando ele fica operando sob condições anormais, além de não conseguir entregar aquilo que ele necessitaria estar entregando, ele causa danos a equipamentos, ele causa custos para a empresa, ele causa energia sendo desperdiçada, e energia sendo desperdiçada é custo também. Então, esse controle ele precisa atuar rápido para que se consiga encontrar uma solução para que o sistema volte a operar de forma adequada. Tá? Então, quanto melhor for o meu controle, e por isso que às vezes se fala o quão é importante investir nessa parte de controle, é por isso. Porque às vezes eu não utilizo ele nunca, mas quando eu precisar atuar, ele vai atuar da melhor e da forma mais rápida possível. Tá? Isso, quando eu dei essa disciplina, inclusive, para outra turma, um colega falou assim, o controle é que nem o seguro do veículo. A gente investe e às vezes passa anos sem usar. E aí, quando de repente a gente esquece, nunca usei, não vou mais pagar, não vou mais ter o seguro. E aí a gente vai lá e precisa dele e aí a gente não tem. Então, a questão do controle, ele comparou justamente com isso, né? Porque talvez seja um investimento que é caro e que a gente vai passar anos. O ideal é que realmente passe, né? Porque significa que a gente está atuando sempre com condições normais,
vai passar anos sem utilizar, mas quando a gente precisa, ele está lá. Tá? Então, é um investimento que tem que ser feito e tem que ser considerado. Mas no caso da questão da energia, o controle ele atua bastante, tá? Porque a gente tem muitas condições anormais por diversos fatores e ele tem que estar sempre corrigindo isso para tentar fazer com que a operação siga funcionando da melhor maneira possível. Então, quando a maioria das grandes falhas em um sistema raramente é resultado de um simples distúrbio, tá? Causando colapso em um sistema aparentemente seguro. Tais falhas, em geral, resultam em uma combinação de circunstâncias que estressam a rede elétrica muito além de sua capacidade. Então, às vezes são pequenas coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. Acontece um pouquinho num dia, um pouquinho no outro dia, um pouquinho... E vai acontecendo e aquilo vai acumulando até que a coisa desanda de vez. E aí eu não tenho que corrigir uma coisa, mas sim várias pequenas coisas que foram se acumulando. Tá? Então, a gente pode ter essas falhas sendo geradas de várias maneiras, como eu disse. Questão de distúrbios naturais severos, principalmente tempestades, funcionamento inadequado de equipamentos, tá? E aí isso pode ser por algum dano devido a algum distúrbio também, ou o desgaste do próprio equipamento, falha humana, projeto mal feito, projeto inadequado. Tudo isso vai contribuindo aos poucos para enfraquecer o nosso sistema elétrico e aí acaba levando ele, então, para uma situação de colapso. Tá? Então, geralmente não é uma tempestade hoje, tempo hoje, por exemplo. Ele vai lá em algum equipamento ou alguma parte da linha, ele vai lá e deixou alguma falhazinha pequena, mas que ainda não foi suficiente para parar o sistema todo. Tranquilo. Segue funcionando. Outro dia a gente tem outra tempestade. Outro dia, de repente, alguém foi lá tentar roubar um equipamento, não conseguiu, mas já não deixou ele funcionando da forma adequada. De repente, eu projetei um equipamento e ele já não está mais conseguindo atender a minha necessidade. Tudo isso vai se acumulando. E aí, quando estoura, a bomba está feita e aí a gente tem muita coisa para corrigir e aí o controle ele tem que ser bem feito justamente por isso, porque aí a gente vai ter que atuar da forma mais rápida possível. Geralmente o controle ele consegue contornar a situação e deixar funcional de novo, mas é algo que vai ter que ser feito uma manutenção, de repente a troca de algum equipamento, enfim. Mas ele atua e deixa aquilo funcional, não da maneira 100%, mas o suficiente para estar funcionando novamente, mas já se sabe que uma manutenção ela vai ter que ser considerada naquele processo. Tá? Aqui tem algumas referências que eu usei para construir esse material, e inclusive alguns deles eu tenho salvo aqui, se alguém quiser é só me pedir que eu encaminhe. Tá? O que tinha de conteúdo para hoje era isso. Agora eu vou ver a questão do Luiz aqui do cronograma. Vamos ver aqui, que eu vou abrir aqui e a gente já discute isso. A primeira lista de exercício é na sexta aula, que seria segunda-feira. É isso? Aí terça é feriado.
Tu queria fazer ela na quarta. Seria isso, Luiz? Eu particularmente, eu ia viajar. Ah, por causa do feriadão. Se... Não, por mim, não tem problema, tá? Eu posso passar a aula de transmissão para segunda-feira e a gente fazer a lista na quarta. Por mim, não tem problema. Se para os colegas não tem problema inverter, tranquilo, não tem problema para mim. A gente inverte, segunda-feira faz a primeira aula de transmissão e aí na quarta-feira faz a lista sem problema. Professor, Diga. essa lista é para entregar no mesmo dia? Sim. Não estava na aula ontem, né, Francisco? Alguns não estavam, eu vou aproveitar essa questão. O Luiz está pedindo isso, por quê? Porque se for ver aqui na parte da avaliação, tá? Eu vou avaliar, vão ser 2 listas, então cada lista vai valer 0,5 e a participação na aula da lista também vai valer 0,5. Então, participar nessa aula vale 1 ponto. Independente se a tua lista está certa ou está errada, mas fazer ela na aula e entregar ela no dia vai te garantir 1 ponto. Independente da resposta, o importante é tentar fazer. Isso, o importante é tentar fazer. Aí vai me mandar e eu vou retornar se está certo, se está errado, como eu sempre faço. Mas o importante é tentar fazer e participar naquele dia. Tá bem. Então a consideração é essa mesmo. Então tu não vai descontar nota sem te errar. Não vou considerar. Mas se não entregar naquele dia ou não participar da aula, aí sim, aí não vai ter esse 1 ponto. Tranquilo. Professor, por mim, não tem problema de ser quarto, não. Por mim não tem problema não, viu? Não, por mim também não. O material tá feito já não tem problema eu inverter. Eu realmente, quando fiz a ordem, não parei para pensar que seria no meio do feriadão, realmente. Não é nem, às vezes, não vou nem viajar, mas é o meio do feriadão, de repente eu não vou trabalhar ou alguma coisa assim, quero fazer alguma coisa. Eu posso tranquilamente trocar isso para quarta-feira. Eu inverto essas 2 aulas sem problema algum. Ficamos combinados assim, essa inversão? Pode ser. Ok. Aí aqui a gente vai ter essa troca, então. Na segunda-feira eu vou dar a primeira aula de transmissão. Não vai cair nessa lista, mas eu já vou adiantar o conteúdo. Na lista vai cair as 2 aulas de geração e essas outras questões aqui. Certo? Certo. Agora é abrir a chamada aqui. Ô, professora. Diga. Tá, no caso vai ficar uma lista, então, ou 2 listas? Não, são 2 listas. A primeira lista, que vai cair metade do conteúdo, que vai ser na quarta-feira. Tá. Sem ser, no caso, amanhã, né? Na outra quarta. Professor, eu não tô te ouvindo. Teu áudio tá saindo, mas eu não tô te ouvindo, tá? Eu tô presente, viu? O resto tá me ouvindo? Eu estou. Sim. Eu tô. Positivo. Então tá. E a gente tem a segunda lista, que aí já vai ser lá na outra semana. Vai ser na quarta da outra semana. Então essa matéria, então, quantos dias, professora? 14 aulas. 14 aulas. Vai dar quase o mês de janeiro, então.
Não, é que o mês de janeiro já tá acabando, né? Hoje já é 26. Janeiro. Não, janeiro não. Fevereiro, cara. Mas Pô, dormindo, mas vai dar Everton. mais uma semana, né? Vai dar lá no meio do mês de fevereiro, vai acabar. Acaba dia 12 de fevereiro. Tá, valeu, professor. 12 de fevereiro acaba essa disciplina. Aí, dia 15 de fevereiro, começa redes, que é comigo também, 15 de fevereiro, e vai até 5 de março. E a última, essa aí, que vai ter depois? Não, tem uma curta, não sei se é 1 ou 2 semanas com o Tiger. Aham. Tá bem. Acaba com ele. Faltam 3 disciplinas. Essa, redes, as 2 comigo, e uma com o Tiger, que eu não me lembro o nome, e aí encerra. Mas vai encerrar lá pelo final de março. Mais 2 meses de aula aí. Tá bom, então. Francisco tá com a palminha da mão, quer falar alguma coisa? Pô, ele não tá me escutando, né? Não adianta nem eu perguntar. Acho que ele botou a palminha para dizer que tá presente. Christian. Eu acho que é isso, professor. Oi. Giovanni não, Eduardo, Everton, Presente. Francisco. Eu tô aqui, professor. Pode sair, professora. O Giovanni tá aí. É que tava moto, não sei das Isso. quantas, eu não me dei conta. Não botei o nome, então, não botei o nome. Não, mas não tem Moto problema. GL9. Não tem problema. Lucas, Luiz, Marcelo. Ah, voltei, professora. Teu microfone tava saindo áudio dos também, mas não tava chegando nada aqui. Agora vou. Agora tá funcionando? Tá, mas eu já te dei presença. Já tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem uma presença a mais aqui. 1, 2. Tem 10. Nossa. O Luiz caiu a conexão do Luiz. Tá. Certo, então, pessoal. Amanhã a gente segue com a disciplina. Assim que encerrar aqui, eu já mando lá no grupo esse conteúdo. Ok. Ok, até amanhã então, professor. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Ok, boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Falou, boa noite aí, gurizada.